colocações dos nossos professores. Então, eu quero manter esta lógica, porque eu acredito que aí sim nós teremos como enriquecer. Isso não impedirá dos nossos professores fazer contraposição às ideias, e nós vamos dar a liberdade para expressão plena que os próprios deputados saberão provocar com a sabedoria que vocês têm, que demonstram ao longo de todo o trabalho desta comissão. Professor, senhor Gilberto Barigoni, com a palavra, 15 minutos. Senhoras e senhores, deputado Eduardo Barbosa, jornalista Vanessa Silva, professor Igor Fuser, eu primeiramente quero agradecer a essa comissão a oportunidade de participar desse debate e ressaltar o fato de que o tema Venezuela é um dos temas candentes da cena internacional, mais ainda nos últimos 10 anos, quando a agenda externa passou a fazer parte da pauta de debates da política interna brasileira. Isso é muito positivo porque mostra uma integração do Brasil como agente ativo da política internacional. E o tema Venezuela, ele é especialmente candente pela especificidade que o país tem, não apenas pelo governo, pelos embates que tem, mas pela posição que a Venezuela ocupa no mundo. A Venezuela tem uma posição especial na periferia, que é um país produtor de petróleo. A gente tem vários países produtores de petróleo, mas a Venezuela tem as maiores reservas conhecidas do mundo, são 300 bilhões de barris. E ao longo do século XX, na luta por fontes de energia, a Venezuela passou a ser um elo central da política externa, especialmente dos Estados Unidos, que é o maior consumidor e demandador de energia, especialmente do petróleo no mundo. Então, qualquer conflito na Venezuela sempre foi, ao longo do século XX, extremamente agudo, extremamente explosivo, e a disputa política no interior do país é, no fundo, a disputa em torno dessa riqueza que move a economia mundial, é a disputa para ver quem determina a política petroleira. E nesse começo do século XX, o Estado venezuelano teve uma transformação muito importante, porque se a gente for resumir o que foi esse governo de 1999 até hoje, o governo Chávez, foi a tentativa do Estado controlar a coisa que nunca fez plenamente ao longo do século XX, a riqueza petroleira, e transformar parte do excedente petroleiro em política pública, mais especialmente em política social. Essa disputa do petróleo resultou num golpe em 2002, que todos conhecem. Isso é uma marca indelével no governo Chávez, nesses 15 anos de governo. É um trauma profundo na democracia venezuelana, e ela acaba funcionando em torno do petróleo, do golpe, da mudança do papel do Estado como interventor mais firme na economia. Além disso, a economia petroleira tem a característica, os senhores sabem, nos países menores que produzem, na Nigéria, nos países do norte da África, de quase que exclusivizarem a dinâmica econômica do país. A Venezuela é um país que produz petróleo, e a produção industrial, a produção de outros ramos da agricultura é muito pequena em relação ao petróleo. O petróleo responde por quase 90% da pauta de exportações venezuelana e marca o país da seguinte maneira: o país está sujeito às oscilações do preço internacional do petróleo. Ou seja, se o preço do petróleo está alto, o país está bem. Se o preço do petróleo cai, o país está mal. É mais ou menos o que acontecia no Brasil pré-1930 com o preço internacional do café. A Venezuela não tem contrapontos, como tem a economia brasileira, quando um setor, um produto exportável, está mal no mercado internacional, é compensado por outro, seja da indústria, seja da agricultura. Então, essa oscilação, mais o fato, essa posição ímpar que o país ocupa no mercado internacional de energia, mais a disputa interna, é que fazem de qualquer conflito, qualquer dinâmica interna na Venezuela extremamente ruidosa, extremamente conflitiva e extremamente aguda. Parece que na Venezuela tudo é meio superlativo, e é de fato, porque quem controla o petróleo controla o país. E essa foi a causa do golpe de 2002, e se a gente não atenta para essa questão, a gente não entende o que está acontecendo no país. De 99 até hoje,
A tentativa do governo de controlar o preço do petróleo incidiu sobre fragilidades grandes do país. Para vocês senhores terem uma ideia, a inflação venezuelana sempre foi muito alta. Enquanto todos os países da América do Sul viveram períodos de hiperinflação e depois conseguiram debelar grande parte deles, a oscilação do preço, a especulação com o preço do petróleo, a especulação com a moeda forte, com o dólar, fez com que a inflação fosse, nos últimos 20 anos, historicamente, acima de 20%, com picos de 100% ao ano, coisa que no Brasil dos anos 80 não era muita coisa, mas com picos. E o período de menor taxa de inflação, que foram taxas abaixo de 20%, se deram justamente no período Hugo Chávez. Venezuela vive hoje uma inflação de 56%, como está em todos os jornais, ao mesmo tempo em que o salário mínimo é, num processo quase que de gatilho, reajustado para compensar. Agora, acabou de ter, faz 2 semanas, um reajuste que fez com que somente nesse ano, nesses 5 meses do ano, o reajuste do salário mínimo fosse de 43%. A manutenção da formalização do emprego tem sido uma das pedras de toque da administração federal, com todas essas instabilidades que o país tem. Então, nós temos aqui um índice de formalização de quase 60%, coisa que nunca foi atingida na Venezuela, e na Venezuela somente a ação do Estado pode resolver problemas econômicos. Como eu falei, a indústria petroleira é estatal e a economia privada não consegue ter um peso, mas historicamente nunca teve. Então, é nesse país em que acontecem esses conflitos dos últimos meses e das últimas semanas. O professor Igor já colocou alguns indicadores da economia venezuelana e eu quero lembrar o seguinte: a oposição venezuelana, que disputou algumas eleições, ela se dividiu após o golpe de 2002. Sempre houve uma competição, uma concorrência interna à oposição, e o setor mais radical, mais extremista, em 2002, deu o tom na política antigoverno e desfechou aquele golpe de Estado que, surpreendentemente, ao contrário dos clássicos golpes de Estado da América Latina, em 3 dias, povo na rua, divisão de alto a baixo nas Forças Armadas, resultou no malogro do golpe. E o golpe foi provado, teve interferência direta da Embaixada norte-americana em Caracas, da cúpula da Igreja Católica, da cúpula do setor empresarial venezuelano, Pedro Carmona, aquele breve presidente que durou 2 dias, era o líder empresarial da Venezuela, e em setores da alta cúpula das Forças Armadas. Logo após o golpe, a oposição começou um período de guerra interna, de disputa interna, em que esse setor extremado boicotou as eleições parlamentares de 2005, achando que ia fazer uma denúncia internacional para mostrar a farsa a suposta farsa da democracia venezuelana. Esse boicote levou justamente a deputada Maria Corina Machado, que é uma pena que não estivesse aqui, que não esteja aqui hoje, a ser recebida pelo então presidente George Bush na Casa Branca, coisa que me lembra muito episódios que a gente viu em 1963 aqui no Brasil, quando Carlos Lacerda, quando Adhemar de Barros e outros líderes golpistas da direita brasileira foram recebidos pelo presidente John Kennedy para articular junto à Casa Branca intervenções aqui no Brasil. A deputada Maria Corina foi lá e esse setor da oposição viu malograda a sua tática, porque o governo elegeu a totalidade da Câmara Federal, da Assembleia Nacional. A Venezuela não tem divisão entre Câmara e Senado. E com isso, com essa totalidade na Assembleia Nacional, difundiu-se a ideia de que existia uma unanimidade na Venezuela, que aquilo era uma ditadura porque não existia contraponto na Assembleia Nacional. Foi a própria oposição que se retirou do pleito. E depois disso, essa disputa na oposição engendrou o seguinte: um setor que foi se consolidando, aceitando as regras constitucionais, aceitando a institucionalidade, passou a ter maior peso na cena política e chegou quase numa situação muito perto da vitória em 2012, nas últimas eleições que o falecido presidente Hugo Chávez disputou. E isso deu, e o candidato foi, como todos sabem, Henrique Capriles Rondolski. O Henrique Capriles adquiriu uma autoridade democrática na oposição e colocou, reduziu muito o peso desses setores que são liderados pela deputada Maria Corina,
por Antônio Ledesma, prefeito de Caracas, e por Leopoldo Lopes. Quando, após a eleição de Nicolás Maduro, esses setores não aceitaram a eleição, porque a diferença era muito pequena, mas diferenças pequenas acontecem em todo lugar do mundo. É engraçado a gente ver, quando existe uma discrepância muito grande, quando alguém ganha uma eleição por 90%, vem a acusação de que foi fraudado, que aquilo é fraude. Quando a diferença é pequena, diz que também foi fraude. Como se existisse um número indicador, pelos números, simplesmente para dizer se a eleição foi limpa ou não. A lisura das eleições foi atestada por observadores internacionais. Eu tive 14 vezes na Venezuela nos últimos 12 anos, escrevi 2 livros sobre o país e conheço razoavelmente o sistema político local. E essa disputa entre as eleições, entre a oposição, é que resultou nessa radicalização do início do ano. Tanto que os setores que têm voto na Venezuela, os setores que têm legitimidade popular da oposição conservadora, não embarcaram nesse tipo de, eu diria, aventura extraconstitucional. E é uma aventura extraconstitucional de fato, porque se você tem um país com as características que o professor Igor Fuser falou, com 19 eleições, com os poderes funcionando, claro que é uma democracia, como eu disse, traumatizada por um golpe de Estado, essa democracia, ela é ruidosa, ela tem suas faíscas, mas nada justifica uma campanha por la salida. Uma campanha dessas, a gente pode dizer elegantemente que é uma campanha extraconstitucional, é uma campanha por um levante, ou no extremo que é uma campanha golpista. Não estamos errados em falar, não é propaganda dizer. Se alguém aqui no Brasil vem pregar a saída do presidente da República nos Estados Unidos, fora do processo eleitoral, ainda mais sendo um país que tem o mecanismo do referendo revogatório, em que, no meio do mandato, a cidadania pode colher 20% das assinaturas, convocar um plebiscito e esse plebiscito determinar se o presidente fica ou não. E essa aventura começou muito radicalizada, com manifestações de rua, com incêndios, e houve, claro, uma defesa do Estado que qualquer Estado democrático tem. Se a gente lembrar daquele movimento Occupy Wall Street, há 2 anos, os senhores e as senhoras se lembram como é que a polícia de Nova York reprimiu. Ela levou os manifestantes para a ponte do Brooklyn, fechou os 2 lados da ponte e prendeu 710 ativistas com uma brutalidade que a gente não enxerga, a gente acha que nos Estados Unidos não existe. Se a gente olhar para o que foi em São Paulo, a repressão agora, no início de março, de fevereiro, dia 22 de fevereiro, há uma manifestação contra a Copa de jovens estudantes, em que 2.300 policiais cercaram 1.000 ativistas e resultou em 262 prisões com uma brutalidade inaudita, e a gente olhar para a Venezuela, em que a desocupação de uma avenida resultou em 243 presos, a gente vai achar, olha, ou a gente considera todo mundo ditadura, ou a gente considera todo mundo democracia, e podemos criticar o funcionamento de cada uma dessas democracias. Agora, o peso tem que ser não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Como diz um amigo meu, 2 presos e 2 medidas. A medida tem que ser uma só. Essa repressão, esse desmonte de um acampamento feito na Avenida Francisco de Miranda, eu não sei se os senhores conhecem Caracas, é uma das avenidas principais, durou quase 2 semanas. Os manifestantes montaram um acampamento numa das pistas, em frente à sede do PNUD, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu fico pensando se alguém tivesse montado um acampamento na Quinta Avenida durante 2 semanas para impedir o trânsito, o que iria acontecer? Ou na Avenida Paulista por 2 semanas, ou no Eixo Monumental por 2 semanas. Ontem, uma manifestação de algumas horas gera uma repressão para a desocupação da pista. Podemos julgar se está certo ou não, mas 2 semanas impedindo uma pista, e isso resulta numa desocupação que teve um morto. Um morto. Nós lamentamos o morto. O morto foi eu tenho até o nome dele aqui. O morto foi um soldado de 24 anos, chamado Jorge Esteban Colina Tovar, um policial, foi morto por um franco-atirador. Aconteceram 243 prisões, os detidos logo foram libertados.
Então, o morto foi da força repressiva, o morto não foi dos manifestantes. Então, como é que é isso? Eu nunca vi aqui você ter morto da polícia e a reação não ter sido uma reação brutal. Claro que houve a retirada dos manifestantes. Agora, a gente precisa ver o que é o funcionamento da democracia. Toda democracia tem as suas imperfeições, ainda mais nesse país com essa agudeza de conflitos que tem a Venezuela. Os indicadores sociais da Venezuela não são propagados pelo governo venezuelano. Não são indicadores do Banco Central venezuelano, das áreas de saúde, são indicadores da CEPAL, da Comissão Econômica da América Latina, o índice da própria revista The Economist, que volta e meia faz matérias muito ácidas sobre a Venezuela, mas a Economist tem um rigor na conferência e elaboração de dados empíricos, e a queda da pobreza é espantosa na Venezuela. A pobreza extrema era de 13,5% em 2002, dentro do governo chavista, e está em 2,5% hoje. A Venezuela foi confirmada pela própria Unesco em 2005 como um território livre do analfabetismo. Território livre do analfabetismo não quer dizer zero de analfabetismo, porque as crianças de 0 a 6 anos não leem. Tem gente que não lê, mas é quando o indicador é tão avassalador que você considera aquilo, o traço de analfabeto ser residual. Então, uma série de políticas, eu podia ficar aqui gastando os meus 20 minutos, que eu não sei quanto tempo já foi, comentando os avanços, a edição de 1 milhão de exemplares do Dom Quixote, uma campanha de popularização do livro e distribuição para a escola pública, um fortalecimento dos serviços públicos numa situação e num país em que, historicamente, os serviços públicos, como no Brasil, como nos países da América Latina, são muito tempo encerrado. Então, só para eu não terminar no meio, infernizando a palavra, são muito precários. Eu acho que o debate da Venezuela deve ser feito com a cabeça, com a gente fazendo ele, olhando para os indicadores objetivos, olhando para o funcionamento da democracia e, no mais, contrapondo as visões e vendo as diferentes visões, mas procurando nos ater, como faz a revista Economist. Ela ataca, ela critica, mas quando ela mostra os indicadores são extremamente positivos e aí a gente pode ter uma noção mais razoável do que é o país. Eu agradeço imensamente a paciência dos senhores em me escutar. Obrigado. Obrigado, professor Gilberto. E agora, então, eu passo a palavra à senhora Vanessa Silva, que tem também 15 minutos para a sua exposição. Seja mais confortável.